Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, não se esqueça de curtir, de se inscrever e deixar um comentário aí pra fortalecer a gente. Demorou? Tamo juntão. Vamos. Os mangakás têm toda a história planejada desde o começo? Não. Isso é muito, muito difícil de acontecer. Isso é mais Sim. possível saber onde? Em obras curtas. Afinal, o método de publicação influencia diretamente no conteúdo do mangá. A prioridade tende a ser a experiência capítulo a capítulo, já que a longevidade da obra depende da aprovação de quem? Do público. Exatamente. Principalmente séries da Shonen Jump, né? As séries são literalmente é, ranqueadas semana a semana através das cartas que vão sempre dentro da Shonen Jump e você escolhe as suas 3 séries favoritas. Se a série não tiver entre as 3 favoritas durante 8 semanas, ela é cancelada. É simples assim. Sem exceções. Façam disso o que quiserem. E aqui vão umas palavras dos editores japoneses do Silent Manga Audition. No caso de séries japonesas lançadas em mangá, Aham. em que cada capítulo novo for publicado em uma antologia semanal ou mensal, não importa quão grande seja a longa história que você planeja, se Uhum. um capítulo não for bom, não for interessante, os leitores não vão gostar. E aí, acabou pro seu mangá. E você tá achando que acabou? Não, 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 não. Eles acrescentam mais conselhos importantes. Para criar séries de longa duração, é vital que cada uma das 20 páginas ou mais do capítulo seja uma experiência de leitura interessante e completa. Significa que não são permitidas desculpas, como esta série ganhará ritmo no capítulo 3. Eu conheço ele, eu sigo ele, ele me segue no Twitter, pô. Ele é o responsável pelo T-Hunters, né, no mangá. Fantástica Ou arte, o cara é até sensacional. este segredo será revelado no capítulo 5 ou posterior. Porque, galera, você tem que entreter o seu leitor no momento atual. Você pode até planejar uma história que vai ficar mais interessante lá pra frente, mas eu sempre faço a pergunta: e se o leitor não chegar lá? A questão é justamente essa. E é por isso que eu acho tão problemático quando as pessoas simplesmente veem as cenas de luta das séries. Porque, como o Iso muito bem falou, as séries precisam ser interessantes em absolutamente cada página. E eu vou além. Não tem que ser só na página, tem que ser balão por balão, fala por fala. E em japonês, kanji por kanji. E especificamente em One Piece, a gente sabe o quanto isso é importante. Porque os kanjis escolhidos pelo Oda não são ao acaso. Eles são pensados nos mínimos detalhes, como eu já mostrei para vocês incontáveis vezes. E é por isso que o One Piece é tão famoso no Japão, porque ele faz exatamente o que o Izu está falando. Ele consegue ser interessante em cada uma das páginas, em cada uma das cenas, não somente na arte, não somente no roteiro, não somente na história, tá? Mas na quantidade absurda de referências, na quantidade absurda de segredos, na quantidade absurda de jogos de palavras. É um negócio assustador. Como eu já provei tantas e tantas e tantas e tantas vezes. As pessoas acham que o One Piece só é famoso por conta de algumas lutas, por conta do drama, por causa da comédia. Não é. Literalmente não é. Só porque você não consegue perceber isso porque por conta de traduções ruins, porque não faz parte do seu idioma, não faz parte do seu convívio, não significa que outras pessoas não consigam. Porque no Japão, com certeza elas conseguem. E se elas não conseguem, elas perguntam. Entenderam? Sigamos. Sua Claro, história isso tem que não ser é só em One interessante Piece, no mas One presente. Piece é O muito leitor maior que tem os que outros por gostar conta dela disso. agora. Porque é isso que vai motivar ele a continuar lendo e seguir em frente com a sua história. O que o Exato. mangaka mais costuma se preocupar, na verdade, é pensar numa base sólida. Porque pensando numa base sólida, você consegue desenvolver a história a partir dali. O que não impede de você pensar em alguns pontos-chave, digamos assim, mais pra frente. Ou até mesmo no final. E o final pode até ser vago. Você pode mudar ele depois, inclusive, mas aí você adapta com o que foi desenvolvido antes. E o final, ele serve para ser um guia, para ajudar a direcionar você na trama. Quando Uhum. você sabe qual é o seu destino, você consegue traçar melhor o seu caminho até lá. Como eu falei, isso é recomendado, mas não é obrigatório. Tem autores famosos que nem no final pensam, como Tsugumi Ohba de Death Note, que confessou ter planejado a história apenas até o terceiro capítulo. Acreditam nisso? Tsugumi Ohba disse que o foco era criar uma situação que deixasse o Light, o protagonista, acuado, e apenas depois Gênio, que né? pensaria no que fazer. E foi assim por praticamente a série toda.
Um pensamento que eu já ouvi de muitas pessoas é o seguinte: ah, mas Izu, é fácil identificar quem tem tudo planejado desde o começo. É só você ver a história que tem um roteiro mais bem escrito e amarrado, porque aí significa, né, que a pessoa pensou em tudo e conectou as peças direitinho. Será É mesmo? o vídeo dele, tá? Não é Dá o uma meu, não. olhada nesse mangazinho aqui. Full Metal Alchemist. Ele é muito elogiado pelo seu roteiro redondo e bem desenvolvido. Porém, no guia de 20 anos de Fullmetal, a autora Hiromu Arakawa declara o seguinte: eu só tinha uma ideia aproximada de como a história iria se desenvolver. Não sou eu que estou falando, é a própria autora. E sim, gente, isso é sério. Ela, inclusive, ressalta que se sentiu culpada por não poder contar direito para a equipe de produção do primeiro anime o que ainda estava para acontecer na história. Em tudo que ela falava para a equipe de... Isso é importante, porque se vocês sabem que o primeiro anime de Fullmetal Alchemist tem um final alternativo, né? Com Hikari no Hohenheim, que é o pai dos garotos e tal. Enfim, a mudança é ruim. E verdade seja dita, eu gosto mais de algumas coisas do primeiro anime do que do segundo. Por incrível que pareça. Embora Fullmetal Alchemist seja espetacular do começo ao fim e tal, nível One Piece em algumas coisas, mas eu acho que ele peca em algumas outras. Mas enfim, é apenas a minha opinião. A história é espetacular, não tem o que falar. Eu prefiro One Piece por referências, por algumas outras coisas, mas drama, comédia, enredo. Impecável, maravilhoso. produção, ela ressaltava que, ó, pode haver alteração, tá? Pode não acontecer exatamente assim. É, claro que. Afinal, tudo isso aconteceu porque o primeiro anime de 2003, ele foi produzido enquanto o mangá ainda estava em publicação. Então eles precisavam de algum direcionamento, já que o final ainda não tinha acontecido nas páginas do mangá. Uhum. Então, gente, um roteiro bem escrito em mangá não quer dizer nada. A pessoa pode muito bem ter conseguido desenvolver as coisas enquanto a produção estava rolando. Mas aí é que tá. Eu concordo com ele que não quer dizer muita coisa e a pessoa conseguiu desenvolver ao longo da produção. No entanto, tem muito poucos mangás que a gente simplesmente pode dizer: o roteiro disso aqui é pica. Ai, Roberto, não são tão poucos assim. Quando eu digo poucos, é em comparação com o número total de mangás. Eu duvido muito que você consiga me dizer 50 mangás assim rapidamente. Eu consigo, mas eu trabalho com as obras, enfim, eu participo dos contratos, enfim, eu tenho uma ideia melhor do que uma pessoa normal, né? Por ser literalmente o meu trabalho. Mas eu duvido muito que vocês consigam me dar 50 nomes assim de mangás bons, rapidinho assim, com roteiros encaixadinhos, perfeitos, do começo ao fim. Vocês vão falar One Piece, vocês vão falar Fullmetal Alchemist, vocês vão falar Hunter x Hunter, vocês vão falar Naruto, e daqui a pouco acaba. Rapidinho acaba. Claro que tem mais mangás que isso. Claro que tem mais mangás que isso. Mas não somente eles não são facilmente reconhecíveis, como eles não venderam muito. E a questão é justamente essa. Ele no mangá, ele não pode ter só o roteiro bom e fechadinho. Ele precisa vender. E para ele vender, a maior parte das pessoas precisa gostar dele. E é isso que algumas pessoas não entendem. Ah, eu prefiro tal mangá em relação a esse. O seu tal mangá em relação a esse vendeu mais que esse daqui? Não. Então, ele não é necessariamente tão relevante para a discussão dos maiores mangás de todos os tempos como ele poderia ser. Tá tudo bem você preferir Hunter x Hunter, Fullmetal Alchemist ou qualquer mangá que seja ao invés de One Piece. Mas One Piece é um mangá muito maior. Pra caralhamente maior. One Piece é um mangá muito maior do que o segundo, que é Dragon Ball. O segundo. Ele é maior do que somas de mangás. Ele é maior do que a soma de. Sem brincadeira, ele é maior do que a soma de Hunter x Hunter, Bleach e Naruto juntos. Juntos. Em vendas. E por que isso é importante? Porque nem todo mundo que consome uma obra paga por ela. Só que quando nós estamos falando de dinheiro, significa que você não somente acha essa obra boa, você acha a obra melhor do que você está pagando por ela. Porque senão a troca não aconteceria, o comércio não aconteceria. Isso é absurdo, isso é insano. Porque é mangá para um caralho. Nem todo mundo tem condição de comprar todos. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Entenderam? Mas vamos esperar ele terminar porque esse vídeo é longo. Muito interessante, muito bom. Eu gosto do Izu porque ele sempre traz. Ele traz os guias dos próprios mangakas, não somente os mangás em si. É muito bom isso aqui. Eu não tenho Ah, essas mas coisas. Izu, pera aí. Com certeza, a história que já tinha plantado elementos lá atrás, que viriam a ser importantes no futuro, foi toda planejada desde o começo. Isso eu tenho certeza. Será que isso dá tanta certeza assim? No mangá Nana,
a gente tem uma cena bem importante que muda paradigmas para a história e para os personagens. As Copo de morango. personagens centrais, inclusive. Envolve dois copos com estampa de morango. Eles foram introduzidos vários capítulos antes na história. Uhum. E é natural pensar que esses copos já foram introduzidos para serem vitais nessa cena. Uhum. Mas, em entrevista, Ai Yazawa, a autora, disse que ela ficou chocada com como as coisas chegaram a esse ponto. Ela conta que ela não teria essa ideia desde o começo. Então, galera, algum elemento ser importante ou decisivo na história não garante que ele tenha Não, é um sido mangá bem planejado grande, tá? desde sempre. Tudo bem. Ele pode inclusive ter sido criado assim de última hora. Por exemplo, Supernovas. temos o caso dos Supernova em One Piece. Oda os criou meio que em cima da hora, pro arco em que eles iriam aparecer. Não só as supernovas, como os Chichibukais também. Os Chichibukais foram criados em cima da hora. Porque a história de One Piece originalmente seria a do Luffy contra os Yonkous. E posteriormente, ele conseguiu inserir eles em pontos muito importantes da trama, dando papel. Todos eles. Todos eles. Não só o Law, não só o Badge, não só o Kid, não só a Bonnie. Nossa. Vitais para alguns deles, Mas é o Oda. principalmente para esse carinha aqui, o Trafalgar Law. Então, gente, se não tivesse essa informação de que eles foram criados em cima da hora, seria com certeza muito fácil pensar que eles já tinham sido planejados há Concordo. muito tempo. Concordo. E com certeza a gente já veria pessoas do fandom tentando captar ali em qual capítulo tem uma pistazinha que com Oda certeza gênio. já dava Não indícios tem da aparição não tem deles ou da nenhuma pista participação deles dos, na não história, tem nenhuma mas pista do Supernova, não nenhuma. tem como, porque eles não haviam sido pensados antes da hora que eles aparecem. Mas tá bom, calma. Bora supor que, ok, o autor pensou a longo prazo, ele tem muitos Claro que planos ele lá pra pensou em mim. frente Claro na que ele pensou em história. mim. Ainda Claro que assim, ele pensou em mim. nada garante que ele vá continuar com esses planos, ele vá conseguir colocá-los em prática. Level E do Muita Togashi. coisa pode interferir, como mudança de editor, que pode trazer uma visão diferente para a obra. Uhum. O Togashi passou por isso em Level E. Também pode acontecer de haver a necessidade da criação de personagens para agradar o público-alvo. Por exemplo, Ren e Horo de Shaman King. Mas o foreshadowing, O Zu, o Horo foi foreshadowing um prova problema. tudo. Será mesmo? Gente, sinceramente, além do que eu já falei, muitas vezes, quando parece que o autor planejou coisas com antecipação, pode até ser, sabe o quê? Mera coincidência. Principalmente com obras que se Mas Dragon estendem Ball, bastante, realmente. Dragon Ball foi essas isso mesmo. coincidências, Toriyama sempre falou que ele não consequentemente, pensava em nada. têm Sempre falou mais isso. chances de acontecer. Por exemplo, Dragon Ball. Nesse caso aqui, a gente tem uma fala do Long bem lá no comecinho da história, em que ele se pergunta se o Goku seria algum tipo de alien do espaço. Ele só brincou com temas que ele já Akira fazia Toriyama em Dr. declarou Slump. É só ler Dr. Slump. várias vezes, enfaticamente, Nunca que pensou. ele não planejava Dragon Ball direito. Ele basicamente Ele já cansou de falar que ele odiava o editor dele, que era o mesmo editor de Dr. Slump, que literalmente ele se transformou no vilão do mangá e blá blá blá. Todo mundo sabe da história. fazia tudo no improviso. O Torishima, por acaso, que foi o editor do Toriyama, foi o mesmo que rejeitou One Piece várias vezes. Sim. Ele era Dragon Ball pica. começou com essa proposta, inclusive. Ele queria improvisar desde o começo. E ele foi fazendo isso a obra inteira. Aham. E ainda assim, acontece coisas do tipo. Ou também, sabe o que pode ser? A grande habilidade do autor de fazer retcon. Não! E retcon de Ó. forma muito natural, Ó. que case com o que vinha acontecendo antes. Ó. E é o que eu mais Você já reparou que ele sempre, quando ele vai falar essas coisas, ele usa o One Piece como exemplo? Sempre! Por quê? Porque o One Piece é o exemplo fora da curva. Fora da curva. É completamente diferente das outras obras. Completamente. Eu não tô dizendo que o Oda pensou em tudo desde o começo, mas algumas coisas ele pensou. Não tem como ele não ter pensado em algumas coisas. Não tem como. Não há como. O amanhecer ele pensou desde o capítulo 1. É impossível ele não ter pensado. É impossível. Completamente impossível. Tá lá no fucking nome. É impossível.
Ok? E sim, ele está andando na corda bamba. Sempre vem a imagem de One Piece. Sempre. Por quê? Porque ele sabe. Ele sabe. Acredito que Ele é o Oda mangaka, sabe fazer. porra. Ele é um Eu baita acho o mangaka, Oda um inclusive. gênio, mas não Ufa, obrigado. acho ele um gênio porque ele planejou tudo Ninguém nunca trocentos disse isso, capítulos não. Ninguém atrás. nunca disse que ele Não, planejou eu tudo. Eu acho nunca ele um disse isso. gênio porque eu admiro a provável real capacidade dele Pro... de fazer retcon Provável real. Vamos... Calma aí. Vamos ouvir isso de novo. 500 capítulos atrás. Não, eu acho ele um gênio porque eu admiro a provável real Provável real. Por quê? Porque Ishiro Oda nunca, em entrevista nenhuma, chegou e falou: eu não pensei em tudo desde o começo, ou então eu não pensei em nada desde o começo. Algumas coisas ele já falou. Por exemplo, o Chichibukai eu não pensei desde o começo. Os Supernovas eu não pensei desde o começo. Isso fica muito claro. Muito claro. A primeira vez que um Chichibukai é mostrado é no capítulo 49, que se chama Tempestade, ou Arashi. Que é quando o Mihawk aparece. Ali ele já tinha pensado nos Chichibukais. Sim. Por quê? Porque está escrito Chichibukai. E quando ele fala Chichibukai, tem o número 7. Então ele com certeza ele tá pensando, eu vou precisar de 7. Como eu vou fazer? Quais vão ser? Aí eu já não sei. Tem que ver exatamente as coisas antigas. Mas ele tinha pensado. Ah, ele tinha. E ele não só tinha pensado, como ele também já tinha pensado nos Yonkous. Por quê? Porque o Shanks nunca foi pensado como Chichibukai. Ele sempre foi pensado como Yonkou. Então já tinha os Chichibukais e os Yonkous. E depois, nesse mesmo capítulo, ou no 50, que é o Johnny ou o Yosaku que falam, não lembro exatamente, eles falam que tem os almirantes. Então a estrutura de poder de One Piece estava criada desde o capítulo 50. Sim. E aí depois esse canavial de caralhidão de personagens teve que ser criado. Ou não foi? capacidade Vambora. dele de fazer retcon constantemente e Nada de retcon. conectar com o que ele Ele vinha conectou. apresentando antes, como no caso do Supernova que eu falei. Perfeito. Ah, isso, mas eu ainda não tô convencido. Eu Como é também que eu vou não. saber se é realmente assim que a galera lá do meio de produção pensa? Ok. Então, deixe-me mostrar aqui É informações o do Bronson, Maurício Samo. Eu que sempre trabalhou trago como aqui assistente o do Octono conhecimento Kenha. dele porque Maurício Samo, ele trabalhou por 16 anos em estúdios de mangakas famosos no Uhum. Japão. Ou seja, ele conhece muito do meio de produção, da indústria, e ele já falou o seguinte, que o Perfeito. pensamento de a história precisa estar toda planejada desde o começo Não, isso não existe. não é como as coisas costumam funcionar por lá. A habilidade mais procurada e valorizada nos autores nesse meio é o mangaka saber se virar no improviso e manter a coesão com o que é criado Perfeito. de última hora e o que foi apresentado antes, Perfeito. segundo as próprias palavras dele. Mas Izu, as teorias dos fãs a respeito do mangá, elas se comprovaram verdadeiras com o passar do tempo, ou seja, o autor tinha tudo aquilo planejado. Os autores leem a seção de cartas. Quer dizer, não todos, mas tem autor famoso que lê e se inspira nas teorias, nas sugestões dos leitores. O próprio Togashi já declarou que fazia isso. Ele pegava a inspiração das cartas dos leitores. Bem Ok, legal. galera, agora um papo sério aqui. Eu tenho batido muito nessa tecla, nas minhas redes sociais, vídeos, tudo que eu posso fazer para propagar esse tipo de conhecimento, eu tô fazendo. Ok? Porque eu, sinceramente, acho muito prejudicial que aspirantes a autores achem que os seus mangakais, os de obras longas, tá? Eles planejam O de obras longas é só One Piece. Só tem One Piece. tudo, desde sempre. Eu Porque, nunca sabe o que disse isso. acontece? Nunca disse Isso isso. estimula o novato a planejar apenas obras gigantescas que demoram muito para desenvolver algo. Eles Eu entendo a preocupação do Izu, mas não tem como você comparar a realidade do Japão de criação de mangás com a realidade brasileira. Eu tenho certeza que ele pode falar disso com muito mais propriedade do que eu. Ele, o Narra, as pessoas que realmente fazem isso. Mas eu vou entender esse comentário dele como uma crítica a mim também. Não porque eu tô me achando nem nada do tipo, porque eu realmente já fiz vários comentários dizendo que eu acho que o Oda pensou em certas coisas desde o começo. Eu nunca, em momento algum, disse que ele pensou tudo. Nunca. Todas as coisas que eu acho
que ele pensou desde o começo, eu digo, eu acho que ele pensou isso aqui desde o começo. Eu posso estar redondamente enganado e eu não tenho compromisso com o erro. Se for revelado que ele não pensou desde o começo, eu vou ser o primeiro a falar. O primeiro. Ah, o Oda comentou que não seria. Estará retweetado, estará comentado, estará tudo dito, traduzido bonitinho, como eu sempre fiz. Não tenho agendas, eu estou aqui para passar a informação correta. E eu sempre deixo bem claro, isto aqui é uma teoria, isto aqui é uma postagem, isto aqui veio desta pessoa ou daquela. Sempre deixo muito claro, sempre deixo muito claro. Mas eu entendo exatamente o que ele está falando. As pessoas não precisam tentar se espelhar em um objetivo inalcançável. Não é essa a intenção, não é isso que eu estou dizendo. No entanto, se ninguém nunca fez isso, por que não tentar? Se ele mesmo está falando, ninguém não é o comum, ninguém nunca tentou, por que não tentar? Ah, só pode ser feito assim. Eu não estou dizendo isso. Você pode criar sua obra do jeito que você quiser. Mas se da mesma forma que talvez passar uma informação errada para uma pessoa pode estimulá-la a agir de uma maneira diferente da indústria, também será que não pode tentar fazer com que ela alcance o objetivo dela de uma maneira que ninguém nunca conseguiu? Não sei. Realmente é algo a se pensar. Acham que para eles conseguirem começar a lançar essa obra, eles precisam ter tudo detalhadinho, explicadinho, tudo conectado da obra inteira antes de começar a lançar o primeiro capítulo. Esse tipo de pensamento atrapalha muito na sua evolução Ok. e no seu lado profissional. No meu vídeo sobre a importância de one shots, eu falo um pouco disso, de como a pessoa que tenta planejar obras longas Perceba e que o One lançar Piece é obras longas logo de sempre, cara, ela sempre a aprende medida de comparação. Sempre. muito mais devagar e aprende menos lições importantes do que alguém que faz obras curtas. A Uhum. pessoa que sempre aposta em obras longas, ela não vai ter tantas limitações. E ela vai sempre se apoiar nesse desenvolvimento a longo prazo. Ah, não, mas eu planejei um negócio agora para desembocar daqui a 10 capítulos. E isso pode causar aquilo que eu adverti no começo, que é você pensar muito no depois e não pensar no agora. Aí você pode perder os leitores, porque você não deixou o momento atual tão importante assim. É um portfólio, É sinceramente, verdade. muito mais atraente você ter obras curtas do que obras longas e inacabadas, inclusive. E te ajuda a evoluir muito mais rápido, sério. Vocês estão ouvindo isso de alguém que passou por isso. E é isso, galera. Se você gostou do conteúdo, foi útil pra Perfeito. você deve deixar um likezinho aqui, porque quanto mais vocês mostrarem que vocês gostaram dos meus conteúdos, mais vai ser benéfico aqui pro meu canal e mais eu vou, sabe, trazer pra vocês, porque eu vou entender que esses conteúdos fazem sucesso e o YouTube vai entender isso também. Se você assistiu esse vídeo e agora ficou seco por mais dicas sobre como fazer mangá, considere ver esses dois videozinhos aqui, porque com certeza tem dicas bem importantes que vão te ajudar nesse caminho e, se possível, compartilhe com amigos que você sabe também que precisam desse conteúdo. Então é isso. Gente, muito obrigado. Falou. Muito legal esse vídeo do Izu. Eu. Fantástico o vídeo, Izu. Você é a nossa maior referência na criação de mangás e em como um mangaka realmente pensa e se sente quando vai criar sua obra. Sou muito fã. Eu não vou. Eu normalmente compartilho esses vídeos que eu gosto muito. Eu, eu vou compartilhar com vocês, mas tenham em mente uma coisa, tá? Esse vídeo do Izu, ele não tá listado. E talvez ele não esteja listado por algum motivo. Eu não sei qual que é. Mas se ele não tá listado, provavelmente ele não quer que... tá aqui o motivo. Link pra versão repostada e sem bugs. É por isso. É por isso. Foi por isso que ele pediu. Ele não queria tirar do Os ar. mangakas têm toda a história planejada desde o começo. Tá, então eu vou fazer a mesma coisa. Tinha comentado... Tinha comentado o mesmo no vídeo... Tinha comentado no vídeo passado, perdão.